Vamos iniciar daqui a um pouquinho a nossa aula de hoje. Ai, meu Deus, que demora. Agora vai. Quitéria, fala aí comigo para ver se eu te escuto agora. Oi, boa tarde. Boa tarde, professor. Agora quem está ouvindo o senhor, tá com o seu, tá desligado o seu microfone. O microfone do senhor, professor, agora liberou. Pronto. E aí, Quitéria, o que é que você tinha me dito? Estou lhe ouvindo. Tá tudo bem, né? Então, posso começar, Edinaldo? Bota aí no chat se tá tudo ok. Pronto? Acho que tá, né? Dá para ouvir? Oi, Quitéria? Sim, dá para ouvir? Tô ouvindo. Pronto. Vamos lá? Vamos começar, né? Pessoal, eu vou espelhar aqui nossa apostila de número 9. Nós paramos nela, mas antes de nós voltarmos à apostila de número 9, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rápida revisão da semana passada, que foi da nossa aula de É quinta-feira, bom, tá bom? professor, que eu não Nós assisti não, que eu falamos um estava com pouquinho, só um problema no meu instantinho, Vitória, eu vou telefone. ter que abrir aqui para poder lhe ouvir. Pode falar. É bom repetir mesmo, que eu não ouvi não, que eu estava com o telefone parado. Deu um pano nele e eu não consegui assistir a aula. Tem problema não, Quitéria. Eu vou fazer a revisãozinha, aí você pega a revisãozinha do que eu fizer aqui. Eu vou fazer a revisão rapidinho, tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui para a gente iniciar. Deixa eu apresentar a minha tela para que vocês consigam ver. E aí, qualquer dúvida, vocês vão falar. Vamos lá, pessoal. Na semana passada, na quarta-feira, nós começamos a discutir o que a gente chama na língua portuguesa de períodos. Para entender períodos, que também é um conteúdo de sintaxe, o que é que rola no que a gente chama de período? É a organização da estrutura daquilo que a gente escreve ou aquilo que a gente fala, tá bom? Só para relembrar, nós chegamos a falar de algumas coisas sobre período. Deixa eu abrir aqui na tela para que vocês consigam enxergar daí tudo que a gente viu na nossa aula. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Acho que agora, deixa eu parar de apresentar aqui. Para compartilhamento. Aí agora eu vou abrir a folhinha certa, que é para a gente poder começar. Um instantinho, tá, pessoal? Deixa ele dar uma destravada aqui, para a gente poder iniciar. Vamos lá. Uma janela. Deixa eu ver se vai agora. Aqui, vamos lá. Nós começamos na aula da quarta-feira passada a discutir período. Pega aí seu caderninho e vê se tem isso na sua anotação. Professor, o que é período? A gente costuma dizer que o período é um texto que contém verbo. Então, período está ligado a verbo. E o período vai ser da letra
maiúscula, da letra maiúscula até o ponto. Então, a gente vai ter aí período, tá bom? Nós vimos que existem períodos que são, da letra maiúscula até o ponto, são simples. Por que é um período simples, professor? Porque tem apenas um verbo. Por exemplo, olha o exemplo do período simples. O Will Clay comeu bolo. A gente diz que dessa letra maiúscula, da inicial do Will Clay até o ponto, só teve um verbo, que foi o verbo comeu. Por isso, nós temos, então, um período simples. Mas os períodos também podem ser compostos. Ó que nome, para a gente ter que aprender e não decorar muita coisa. Período composto. Significa que tem dois ou mais verbos. Isso é um período composto, tá bom? Aí o período composto, ele pode ser período composto por coordenação, devagarzinho, tá? Para ninguém confundir. Período composto por coordenação. O que é que significa dizer que o período é composto por coordenação? Significa que tem mais de um verbo, mas eles estão trabalhando de maneira coordenada. Quem é professor vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando eu tenho um coordenador na escola, ele tem a função dele, eu que sou professor tenho a minha, o diretor tem a função dele e o aluno tem a função dele. Então, vai ter coisas que a gente vai falar que vão estar no mesmo lugar, mas que cada um tem a sua função diferente. Vamos para o exemplo? Deixa eu subir, então, aqui para a gente conseguir fazer o exemplo. Imagine que eu digo assim: fui à feira. Chega, meu Deus, seria a feira errado. Fui à feira, voltei para casa e dormi. Olha para mim, concentra. Olha a mensagem: fui à feira, voltei para casa e dormi. Aqui nós temos um período. Por que, professor, a gente tem um período? Porque começou da letra maiúscula e terminou com um ponto. Só isso faz a gente chamar já de período. Aí agora eu vou ter que dizer se esse período é composto. Aí eu vou olhar a quantidade de verbos. Quantos verbos tem aqui? Fui é um, voltei é outro, dormir é outro. Só por isso eu já vou chamar isso aqui, de período composto. Por que, professor, é um período composto? Porque tem mais de um verbo. Numa mesma mensagem, da letra maiúscula até o ponto, eu tive 3 verbos na mesma mensagem. Só por isso eu já chamo de período composto. Nós vimos na aula da semana passada. O que é que a prova pode me cobrar? Voltei, tá bom? Tem alguém falando, é? Eu só vou ouvir, minha gente. Acho que o meu áudio está desligado de som. Só vou ouvir vocês se vocês falarem para aumentar. Mas tem alguém falando? Acho que não, né? Vocês estão me ouvindo. Quitéria, tá tudo bem? Está normal. Tá normal.
Só o fato de eu ter nessa mensagem 3 verbos, fui, voltei e dormi, já faz seu período composto. Agora a prova pode me cobrar qual tipo de período composto eu tenho. A prova pode me cobrar qual tipo de período composto eu tenho. Se é um período composto por coordenação ou se é um período composto por subordinação. Para saber se é por coordenação ou subordinação, eu vou olhar a relação que existe entre esses 3 verbos que estão marcados na tela de vocês. Aí eu vou olhar aqui a relação que existe. Quem foi à feira? Eu. Eu fui à feira. A primeira mensagem está completa, então ela não precisa de mais nada. Quem voltou para casa? Eu voltei para casa. A segunda mensagem está completa. Não precisa de mais nada. Quem dormiu? Eu. Terceira mensagem está completa. Então, eu tenho 3 mensagens que vieram juntas, 3, mas nenhuma precisa da outra. A gente costuma dizer, então, que é um período que é composto porque tem mais de um verbo, mas eles não têm relação de dependência entre eles. Cada um é uma mensagem sozinha e diferente. Aí, na prova, no concurso, eu vou ter que marcar a alternativa que diz que esse período é um período composto por coordenação. Professor, o que é um período composto por coordenação? É um período composto porque tem mais de uma mensagem, mas nessa composição, um verbo, uma mensagem não precisou da outra. Então, nós temos aí um período composto por coordenação. Cada uma tem a sua mensagem. Elas só apareceram juntas. Tá tranquilo, pessoal, com o período composto por coordenação? Se não tiver, você pode pedir para eu explicar de novo e eu explico com mais uma dica, se você precisar. Tá tranquilo, né? Mas não existe só período composto por coordenação. Existe também outro tipo de período composto. Eu vou apagar aqui esse exemplo, que eu acho que vocês já anotaram, já tiraram foto. E eu vou anotar outro exemplo. Outro exemplo agora de período composto, tá? Vamos lá. Eu posso escrever o seguinte. Ó, mais um exemplo, tá? Eu disse que a aula do professor Wilkley é maravilhosa. Olha como eu sou humilde, minha gente. Olha o exemplo. Eu disse que a aula do professor Wilkley é maravilhosa. Aí, na hora do concurso, você tem que ir bem devagarzinho, com calma. Vocês estão rindo, hein, minha gente? Mandando kkkkkkkk e risadinha. Eu sou convencido, né, minha gente? Eu sou egocêntrico, eu reconheço. Vamos lá. Devagarzinho. No concurso, o que é que eu tenho que fazer, professor? Se a prova me perguntar sobre período. Primeiro, eu tenho que saber se eu tenho um período simples com um verbo só, ou se eu tenho um período composto com mais de um verbo. Vamos contar verbo? Fazer igual quando a gente é pequenininho? Está aqui o período, a mensagem. Como é que eu conto, professor, se é simples ou composto? Eu vou saber primeiro quantos verbos tem. Vamos contar quantos verbos tem? Primeiro verbo, eu disse. Primeiro verbo, disse. Primeiro verbo está aqui. Segundo verbo, a aula do professor Wilkley é maravilhosa. Só o fato de eu ter aqui 2 verbos da mesma mensagem, eu já vou escrever na hora da prova de lado aqui, ó. Período composto. Por quê, professor? Porque eu contei um verbo
2 verbos, já é período composto. Tá bom? Agora a prova vai me perguntar que tipo de período composto eu tenho aqui. E a resposta é: eu tenho período composto por coordenação ou por subordinação? Como é que eu sei, professor, se é coordenação ou subordinação? Eu vou olhar se cada mensagem funciona sozinha ou se, para eu entender o sentido, uma mensagem precisa da outra. Minha gente, eu posso chegar na sua casa e dizer assim: eu disse, ó, quem disse, disse algo. E o que foi que eu disse? Que a aula do professor Wilkley é maravilhosa. Então, o bloco 1 precisa do bloco 2, precisa do bloco 2 para fazer sentido. Então, a gente vai dizer que eu tenho um período composto por subordinação. Por que, professor? Por subordinação. Porque uma mensagem, um verbo, precisou da mensagem do outro verbo para fazer sentido. Agora, para chegar nessa conclusão, você tem que ir bem devagarzinho. Primeiro, você vai olhar quantos verbos tem, para saber se é composto. Depois, você vai olhar como esses verbos se relacionam, se eles se relacionam de maneira simples, ou de maneira coordenada, ou de maneira subordinada. Professor, quando é coordenado? Quando um verbo não precisa do outro, só veio junto. Professor, quando é subordinado? Quando um verbo precisa do outro. Tranquilinho até aqui, minha gente? Eu posso seguir? Isso é revisão da semana passada, tá bom? Revisãozinha da semana passada. Aí agora, para a gente finalizar essa apostila número 9, e amanhã poder fazer um monte de questões, a gente vai finalizar agora entendendo os tipos de períodos que são subordinados, porque o assunto vai ficando mais difícil. Vamos lá? Vou apagar isso aqui tudo e é o andamento que a gente vai dar para a nossa aula, continuação, então, da semana passada. Eu vou apagar isso aqui tudo. Vou apagar isto aqui tudo. Vou apagar isto aqui tudo. Chega, meu Deus. E agora nós não vamos falar só de período composto. Nós vamos falar de período composto por subordinação, tá bom? Então, pega seu caderninho, pega a caneta, pega a apostila de número 9, para a gente entender como funcionam as orações subordinadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antoniel, Marcelo, Luciene, Maiara, Mirlene, Núbia, Keliane, Quitéria, Ronaldo, Edinaldo. Se você aprender o concurso dessa aula de hoje, se aprender esse conteúdo da aula de hoje, não tem concurso que lhe barre em sintaxe. O que a gente vai aprender na aula de hoje é o que é considerado mais difícil dos estudos de língua portuguesa, que é oração de análise, é fazer análise de oração subordinada. Mas é claro que vocês não terão mais dificuldade, porque vocês estão aqui com o Deus da sintaxe. Eu, esse rosto maravilhoso, lindo, essa cabeça enorme aqui, sem cabelo, já está aqui sem cabelo, porque eu amo oração subordinada. Então, venha comigo. Anota tudo, não perde nada, porque se você aprender o conteúdo da aula de hoje, não há conteúdo de português que barre você. O que a gente vai aprender hoje aqui é considerado que o pessoal do concurso entre em surto para aprender, tá bom? Então eu vou começar. Qual é o assunto de hoje, professor? Anota aí no seu caderninho que hoje o assunto que nós vamos falar para terminar a apostila de número 9 são orações subordinadas. Tá bom? É um período que tem mais de uma informação. E esse período que tem mais de uma informação, você vai ter que dizer o tipo de período e o tipo de oração, tá bom? Então, anota aí, orações subordinadas. Quando a gente fala de oração subordinada, ela se divide em 3 tipos de orações subordinadas. As substantivas, anotem aí, daqui a pouco eu falo sobre elas.
substantivas. São orações que têm valor de nome. Tenha calma que daqui a pouco eu explico. Nós temos orações adjetivas. Orações adjetivas. E nós temos orações adverbiais. Esses são... Chega, cadê o S aqui? Adverbiais. Esses são os 3 tipos de orações subordinadas. Hoje a gente não vai falar das adjetivas. Hoje a gente não vai falar das adverbiais. Hoje a gente vai falar das substantivas. Tá bom? Vamos lá. Eu vou escrever aqui um exemplo. Ó, deixa eu colocar aqui, na verdade, exemplo não, né? Eu vou escrever aqui os tipos. Vamos lá. Primeiro tipo, anota aí. Primeiro tipo, oração. Ó, o nome é difícil, é só um nome chique. Daqui a pouco eu vou mostrar como é simples. Subordinada. Substantiva. E agora nós vamos descobrir os tipos, tá bom? Primeiro tipo. E aí, patrão? Tudo bem? Encosta aí, tô dando uma aulinha aqui. Pode encostar. E aí, o primeiro tipo é o seguinte: a subjetiva. Qual é a oração que é subjetiva? Eu vou dar um exemplo aqui, você vai entender tudo direitinho, esse monte de coisa que está anotado aí, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de oração subordinada, eu queria que você pensasse no nome. Por que é que eu chamo de oração subordinada? Porque o nome subordinada significa que a coitada nasceu para ser subordinada a alguém. Então, se você trabalhar orações e orações subordinadas, a gente vai analisar um período onde tem um verbo, uma oração, que a bichinha é subordinada a uma oração principal. Ó, como é que o negócio acontece. Vamos lá, tá? Bem devagarzinho. Ó, o exemplo. É fundamental que eu passe... Eu vou até apagar para ficar bem organizadinho tudo na mesma linha, bem pequenininho, para vocês conseguirem copiar melhorzinho. Pega o caderno e coloca aí. É fundamental que eu passe no concurso. Só quem crê que quer passar no concurso, bota um amém ou dá um joinha aí para eu saber quem quer passar no concurso. Só quem crê que vai passar, que já está dizendo assim, é fundamental que eu passe no concurso. Cadê os joinhas, minha gente, quem quer passar no concurso? Ó, parece que tem uma galera que quer. Amém, né? É fundamental. Ó, agora sim, eu senti a pressão. Todo mundo está vendo aí que está escrito na telinha, é fundamental que eu passe no concurso? Professor, o que é que o concurso pode cobrar? O que é que a questão pode trazer para mim sobre essa frase, por exemplo? Ela vai pedir para eu analisar o período. Pergunta, para a gente ir bem devagarzinho, passo a passo. Tem período aqui. O que é período? É da letra maiúscula a um ponto. Tem período aqui, minha gente? Tem letra maiúscula? Tem. Tem um pontinho aqui? Tem, coloquei agora. Então, eu já vou ter, para dizer para a prova, que eu tenho um período. Esse período é simples ou composto? Vamos contar os verbos. Primeiro verbo, é fundamental. Segundo verbo, que eu passe. Só por isso eu já vou chamar de período composto. Tá bom? Tranquilinho até aqui? Luciane falou, acho que eu não ouvi não. Luciane, pode repetir para mim? Eu ia falar período composto. Conseguiu, né? Muito bem, Luciane. Luciane sempre participativa, essa Luciane, né?
Vamos Às vezes, embora, Luciene. verbo, Período composto. Eu nem ouvi, Luciene. Repete aí para mim, por favor. Às vezes eu acabo, eu muito rápido, eu não presto atenção. E não lembro que o é também é verbo, às vezes. Acontece isso. É de ligação, né? Verbo sim, de ligação. Muito bem, vamos lá. É período composto porque tem mais de um verbo. Tranquilo até aqui? Período composto porque tem mais de um verbo. Aí agora, o que é que o concurso pode cobrar? Terceira coisa. Tá, qual é o tipo de período composto? Coordenação ou subordinação? Aí eu vou ter que olhar para ele e perguntar. A primeira mensagem precisa da segunda? A primeira mensagem precisa da segunda? Sim ou não? Coloca aí no chat se vocês acham que sim ou não. A primeira mensagem precisa da segunda ou não precisa? Como assim, professor, precisa? Para fazer sentido, eu tenho que ter as duas ou só uma? Muito bem, Luciene. Todo mundo colocou aí no chat. Então, esse período é período composto por subordinação. Isso aqui já é metade do que o concurso pode cobrar para mim. Só que, ó, como o concurso pode ser mau. Além de cobrar isso, ele pode perguntar para mim, tá, já que é um período composto por subordinação, qual é a oração subordinada? E qual o nome dela? Vocês acreditam, minha gente, que o concurso pode fazer isso? De novo, eu já respondi que é por subordinação. Aí o concurso ainda pode me perguntar mais. Tá, você está dizendo que é subordinação, mas me diga qual oração é a subordinada. Aí a gente já contou, né? A primeira oração é essa daqui, ó. É fundamental. Se ela nasceu primeiro, o nome dela vai ser oração principal. Professor, por que ela é oração principal? Porque ela nasceu primeiro. De novo, ela é uma oração principal porque ela nasceu primeiro. E quem nasceu depois foi para completar a mensagem. Que foi quem que nasceu depois? Que eu passe no concurso. Então, aqui eu vou chamar de oração subordinada. Professor, por que eu vou chamar de oração subordinada? Olha o nome, subordinado. Quem é subordinado? É quem nasceu para completar outro, para fazer uma coisa que o outro manda. Então, a prova pode perguntar quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. Aí você vai puxar uma setinha dessa segunda e vai dizer que aqui você tem uma oração. Aí é aqui que o concurso quer dificultar. É só um nome besta que criaram chique. Mas não é nada demais. Eu vou dizer, então, que aqui eu tenho uma oração, só um nome chique, subordinada, porque ela nasceu para completar, subordinada, substantiva, ó que nome chique, substantiva, e é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Estão acompanhando aí? É uma oração subordinada substantiva subjetiva. E o que é uma coisa subjetiva? Porque vem de sujeito. Aí agora eu vou chamar a atenção para o macete do concurso, tá? Deixa eu fechar essa porta aqui rapidinho, o pessoal que está batendo, se você for ouvindo barulho. Prontinho, vamos lá. O que é que eu estou chamando? Queria chamar a atenção para vocês. Ó o macete do concurso, ó o macete, viu? Olha, chega, fica me tremendo na hora de dar macete fácil. Quando você olha para essa oração principal, ela já começou com quem? Quem consegue me dizer no chat? A oração principal já começou com quem? Quem consegue me dizer que classe é essa? Já começou com o quê?
O E. Quase, Maiara. Luciene já acertou. O Educação 2023 também acertou. Começou com o quê? A primeira oração, a principal? Com verbo. Verbo é. Só que na língua portuguesa, antes da gente usar o verbo, sempre vem quem? Quando eu digo assim, eu como muito, antes do como, sempre tem que vir quem? O sujeito. Então, olha para mim. Nessa oração principal, faltou sujeito. E essa oração subordinada nasceu para fazer o papel de sujeito que a primeira não teve. Como é que eu sei disso, professor? Porque eu vou olhar para a principal e vou olhar o que é que está faltando nela. Antes do verbo está faltando um sujeito. Então, essa oração subordinada, eu vou chamar ela de subjetiva, vem de sujeito. Sujeito, subjetiva. Então, é isso que a prova pode cobrar de mais difícil que há na língua portuguesa para você. Como está bem bagunçadinha a tela com um monte de informação, eu vou apagar tudo isso e vou fazer mais um exemplo do mesmo tipo de oração para que você não fique em dúvida e você realmente aprenda sobre a oração subordinada substantiva, subjetiva, tá? Deixa eu apagar aqui tudo isso. Eu vou fazer aqui só o exemplo do tipo completo para você entender mais uma vez com o segundo exemplo como é que funciona essa história de oração subordinada. Coisa, ó, minha gente, se você aprender isso na aula de hoje, se você tirar todas as suas dúvidas, se fizer todas as perguntas que você tem, meu amor, jamais nenhum concurso, nem que seja concurso federal, consegue barrar você. Porque isso é o que há de mais complicado e difícil de entender na língua portuguesa. Se você entendeu, meu amor, nada mais é capaz de lhe barrar nos concursos. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Vou colocar aqui o próximo exemplo. Anota aí no seu caderninho, ó. Ó o exemplo. Deixa eu colocar aqui para gente. Vamos lá. Devagarzinho, tá? Ó. É necessário, segundo exemplo, é necessário que você estude muito. É necessário que você estude muito. É necessário que você estude muito. Minha gente, quantas mensagens eu tenho aqui? Quantos verbos? Boa tarde, Cledvaldo. Quem consegue me dizer no chat quantas mensagens, quantos verbos eu tenho aí nesse período que está na tela de vocês? Quantos verbos? 1, 2, 3, 4. Quantos verbos? A Camayara hoje está desenrolada e rápida, né? Deixa eu ver se foi a Clédia que falou. Chega, Clédia, eu tenho que abrir aqui, senão eu não lhe ouço. Peraí. Pode falar, Clédia. 3 verbos, 3 mensagens. Será que são 2? Vamos contar? Vamos Isso. contar? Isso. Será? Vamos contar? Vamos lá com o professor. É necessário. Qual é o primeiro verbo? É. Ô, professor, me diga uma Pode coisa. falar. Por que esse é vem no início e que é acentuado sempre vai ser verbo? É, perfeito, Clédia, perfeito. Porque aqui é o verbo ser, que se transformou no verbo é. Sempre que ele vier com acento agudo, vai ser verbo. Pronto, era isso que eu queria saber, porque... Quero saber, porque, assim, dá para se entender. Quando você vê uma frase em algum lugar e o é vem sempre em primeiro e ele é acentuado, ele vai ser sempre verbo. Perfeitinho, isso, né? lindo, lindo. Perfeito. Já contei o primeiro, né? É necessário, é a primeira mensagem, só teve um verbo aqui, ó. Isso. Aí o que é que sobrou? Que você Estude. estude muito. Cadê o segundo verbo? Estude. Estude. Então nós temos quantos verbos? Há muita intensidade.
Não dois. entendi, Clédia. Repete para mim, por favor. É advérbio de intensidade, é? Se eu não estiver enganada. Exatamente, lindo. Não vai ser verbo. Aqui é advérbio. É isso. Eu não olhei direito, aí eu imaginei que Muito fosse bem, mas verbo. ainda bem que você lembrou agora, né? Quantos verbos eu tenho aqui, minha gente? É necessário que você estude muito. 2. Então, eu tenho um período de que tipo? Muito Composto. bem. Composto. 2 orações, hein, professor? Exato. Aí o 2 concurso pode me orações. perguntar. Pode falar, Quitéria. Eu não estou ouvindo, mas deixa eu aumentar aqui para conseguir lhe ouvir. Só um instantinho. Pode falar, Quitéria. Período composto, 2 orações. A primeira é subjetiva e a segunda é coordenação, né? Subordinada, quer dizer. Aí, calma, Quitéria, porque a gente vai ter que fazer parte por parte para você não conseguir se confundir. Vamos fazer parte por parte? Primeiro, eu já sei que é período composto, porque tem dois verbos. 2 verbos. Todo mundo já conseguiu entender até aqui? Acho que foi, né? Eu não tenho conseguido te ouvir, Quitéria. Pode repetir. Eu falei assim, essa oração aí, são 2 orações. Primeira oração, que é composto, né? São verbos compostos. Vamos lá, o período que é composto, 2 Quitéria. períodos compostos. Lá vai eu. Só Período tem um composto, período, vamos refazer aqui, para você não confundir. Só tem um período. O que é o período, professor? composto, Isso. E com quantas 2 orações? orações. 2 orações, Perfeito. 2 verbos. Isso. A primeira oração é subjetiva. Aí vamos voltar. Peraí para explicar de novo. É isso? Ainda não é isso. Você acertou Não? até o período composto. É necessário. Vamos refazer. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. O que é o período, professor? Da letra maiúscula até o ponto. Quantos períodos eu tenho aqui? 1. Nesse período composto, eu tenho quantas orações? Quantos verbos? 2 verbos. 2 verbos é igual a 2 orações. Tranquilo até aqui, corações de Jesus? Só dá um joinha aí que quem está tranquilo. 2 verbos, 2 orações. A primeira... antes disso, se é período composto, agora eu preciso dizer se é por coordenação ou por subordinação. Como é que eu vou saber disso, professor? Perguntando se uma mensagem precisa da outra. Essa mensagem precisa dessa para eu entender? Precisa. Eu não posso chegar aqui e dizer só é necessário. Então, uma oração precisa da outra. Então, eu vou dizer para o concurso, se eu precisar, o seguinte: período composto por subordinação. Ou seja, as 2 orações, não é que as 2 sejam subordinadas ou coordenadas, tá bom? É o período que é coordenado. De novo, não é que as 2 orações vão ser coordenadas ou as 2 vão ser subordinadas. É o período que é composto por subordinação. Só que agora, já que é período composto por subordinação, daqui a pouquinho eu te respondo, tá, Luciene? Já que o período é composto por subordinação, o concurso pode querer saber o nome de cada uma das orações. O concurso pode querer saber o nome de cada uma das orações. Se essa nasceu primeiro, ela vai ser chamada, olha, só porque nasceu primeiro, a Fia da Gota vai ser chamada de oração principal. Olha que chique. Oração principal. Só porque ela nasceu primeiro. Aí ninguém mexe mais com ela, só porque ela nasceu primeiro. Só porque é a oração que nasceu primeiro, ela já vai ser a principal. Ninguém vai mexer mais com ela, nem dar nome para ela. O concurso vai querer saber o nome da oração subordinada, porque a subordinada nasceu para completar a mensagem da primeira. Aí eu vou chamar essa segunda de oração subordinada. Olha que nome difícil, só o nome chique que inventaram. Substantiva. E agora eu vou ter que olhar
O que é que estava faltando na principal? Porque o nome da oração subordinada depende do que estava faltando na principal. E a principal começou com o verbo é. E antes do verbo é não apareceu o que deveria ter aparecido? Um sujeito. Então, só porque a oração principal não tem sujeito, a subordinada vai ser esse sujeito. E eu vou chamar, então, ela de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva, professor? Porque subjetiva vem de sujeito. Faltava o sujeito na primeira e a oração subordinada é quem vai fazer esse papel. Aí eu quero que vocês sejam bem honestos e me respondam agora se em relação a esse tipo de oração você não conseguiu entender ainda porque é subjetiva. Aí agora, daqui a pouco, eu respondo tanto a pergunta da Luciana quanto da Maiara. Mas todo mundo conseguiu entender com os dois exemplos que eu anotei no quadro, aqui na telinha de vocês? Então, todo mundo conseguiu entender porque é subjetiva, né? Muito bem. Aí agora eu vou responder as perguntas da Luciene. A Luciene perguntou se pode vir locução verbal e depois um verbo na oração. Luciene, se vier locução verbal, ele já é o próprio verbo, só que com dois verbos. O que a gente chama de locução verbal? Dois verbos que vieram juntos. Locução verbal são dois verbos que vieram juntos. Então, se eles já são verbos, depois dele ter outro verbo, não teria como, porque a locução verbal já é o encontro de dois verbos. Então, não tem como colocar um depois. Porque você perguntou se pode vir com locução verbal e depois um verbo na oração. Não, porque a locução verbal já é o encontro de dois verbos. Era isso? Prontinho. A Maiara perguntou por que é substantiva. Porque... Sim, é isso. No caso da frase. Luciene, pode falar, Luciene. Tipo assim, a locução na frase, aí depois, me confundi agora. Vai devagar que eu entendo. Aham. É que eu acabei esquecendo como foi que eu queria perguntar, como era. Mas assim, na frase, aí uma locução, aí depois mais um pronome, outra coisa qualquer, e depois outro verbo. Pode acontecer, Luciene. Aí, para saber o que é a oração, você vai ter que fazer análise de se existe uma relação entre esse verbo que veio depois e a locução. Tudo é você analisar por parte. Esse verbo precisou desse? Ou não precisou? Pegou se na frase a locução tiver sentido, e depois... Isso. Aí pode vir assim? Pode. Pode vir a locução precisando do outro verbo, e pode vir a locução e o outro verbo, e não precisar um do outro. Aí não vai ser oração subordinada, entendeu? Independente, né? Tipo. Isso, independente. Que ele vai chamar de coordenada. Uhum. Pegou o lance? Aí a Maiara perguntou por que a gente chama de substantiva. Maiara, a gente chama de substantiva porque em todas essas orações que a gente vai ver na aula de hoje, o que está faltando para a primeira oração é uma palavra que geralmente é um substantivo. Quem é que sempre exerce a função de sujeito substantivo? Por quê, professor? A estrela caiu, a estrela é substantivo. Se eu tiro a estrela, que é o sujeito, eu tirei o substantivo. Então, se eu tirei o sujeito, quase sempre eu também estou tirando o substantivo. Entendeu, Maiara? Por isso ela é chamada de substantivo. Aí a nossa amiga Núbia deu um macete de milhões, que vocês vão anotar aí para a gente finalizar esse tipo, então, de orações. A nossa amiga Núbia deu um macete. Essa borracha hoje está pagando tão pequenininha, eu queria que ela fosse maior. Deixa eu ver aqui para ela pagar mais rápido, mas parece que não vai, não. Deixa eu pegar aqui, então, a borrachinha normal mesmo. Aí a nossa amiga Núbia deu macete de milhões. Anota aí, macete 1, que é só para oração subordinada substantiva subjetiva. Tá bom? Na oração subordinada, na hora do concurso, eu vou olhar se a oração principal veio com sujeito. Olha o macete. Eu vou olhar se a primeira oração veio com sujeito. Porque se ela começou com verbo, vai estar faltando sempre o sujeito, que vai ser a oração subordinada.
Espera aí, professor, que eu não entendi foi nada. Eu vou anotar o quê do macete aqui? Ó, o macetezinho que eu vou anotar, que a nossa amiga Núbia já nos ajudou aqui a entender o macete. Ó, o macetezinho aqui, ó. Deixa eu pegar o lápis. Macete. Quando a oração principal vier sem sujeito, ó o macete, tá? A oração subordinada, ó o macete que a Núbia nos deu, será sempre subjetiva. Ó que macete lindo para estudar para concurso. Quando a oração principal já começar com verbo, está faltando nela um sujeito. Então, a oração subordinada nasceu para ser o sujeito que não veio nessa oração principal. É um macete maravilhoso que a Núbia apontou aqui. A oração 1 vai vir sempre sem sujeito, porque é a segunda que vai fazer esse papel. Ficou claro, pessoal? Aí, então, eu vou avançar para o tipo 2, porque o tipo 1 é a subjetiva, tá bom? Aí você vai colocar aí, tipo 2. Qual é o tipo 2, professor? Ó que nome chique, oração, não se assuste não com o nome, tá? Oração subordinada, substantiva. Ó, eu queria que desse numa linha só. Tem um toque, sabia, minha gente? Eu vou reescrever, porque eu gosto quando o nome fica inteirinho, bonitinho na mesma linha. Vamos lá. Tipo 2. Oração. Chega, meu Deus, cadê a caneta? Fui apagar, ó, a caneta se estressou comigo. Peraí, meu Deus, deixa eu destravar, que deu uma travadinha aqui, tá? Chega, meu Deus, que deu uma travadinha aqui na canetinha, mas ela já vai voltar. Só um instantinho, tá, pessoal? Tô só esperando a caneta destravar, que a minha canetinha mágica que escreve na tela do computador, de vez em quando ela assusta um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se voltou. Voltou. Tipo 2, oração subordinada, substantiva. É só o nome que é para assustar, mas é muito fácil de achar, tá? Agora nós vamos falar não mais da subjetiva, mas da predicativa. Aí eu queria chamar a sua atenção se você faltou as primeiras aulas no mês retrasado. Vamos lá. O que é que a gente chamou de predicativo? Vai ganhar um brinde que o Edinaldo vai dar. Eu vou mandar o dinheiro do Edinaldo para ele pagar um brindezinho que vai ser uma caixinha de bombom para quem lembrar das nossas aulas o que é a palavra predicativo. Ave Maria, Maiara, não deixou nem fazer a pergunta. Então, Maiara, filha da gota, esperta. Tá para Maiara. Ganhou uma caixinha de bombom, Maiara. Antes de eu perguntar, mulher. A Maiara, eu tô com raiva da Maiara agora, minha gente. Professor, o que foi que o senhor perguntou? O que é que a gente chamou de predicativo quando a gente estudou no mês passado? O predicativo, ó, os predicativos da pessoa. O que é o predicativo? O predicativo é sempre uma característica. Agora, quem não ganhou a caixinha de bombom, vocês acham que deveria dar a caixinha de bombom a Maiara? Porque ela respondeu a pergunta antes de eu perguntar. Eu deveria dar, não era o brinde, que ela foi adiantada. Mas o mundo é dos espertos, viu, Maiara? Você merece o brinde, que o mundo é dos espertos, dos mais rápidos. Vamos lá. Então, ó, para a gente aprender as coisas, tá? Ó, para a gente aprender.
O que é que eu vou chamar de oração subordinada substantiva predicativa? É a oração subordinada que nasceu para ser uma característica que estava faltando na oração principal. A gente não quer aprender as coisas achando que é difícil. Olha o nome dela. Olha, chegando da agonia, desespero quando você não aprende isso. Você. Olha o nome dela. Oração subordinada, substantiva, predicativa. É uma oração que completa uma principal, porque ela vai trazer uma característica, porque está faltando a característica para a primeira oração. Vamos anotar um exemplo bem bonito para a gente aprender o que é oração subordinada substantiva predicativa? Eu vou anotar o exemplo aqui para a gente ir bem devagarzinho, analisando bem devagarzinho, tá? Vamos lá. Exemplo. Nosso desejo é que você passe no concurso. Esse é o desejo da equipe Canoa Cursos, minha gente. Olha, fazer o slogan agora, né? Fazer a média com o patrão, Edinaldo. O desejo da equipe Canoa Cursos, nosso desejo é que você que está acompanhando essa aula passe no concurso. Inclusive, hoje, nossa equipe esteve reunida com a prefeita, Tainá, justamente para isso, para a gente saber se está todo mundo, quem é que ainda está engajado, quem é que ainda está com vontade, garra, quem está acompanhando as aulas, quantas pessoas estão acompanhando, porque o nosso desejo, o desejo da nossa prefeita, é que você passe no concurso, né? Fazendo a média para não perder o emprego, minha gente. Mas é a verdade, nosso desejo da equipe do Canoa Cursos é que você passe no concurso. Professor, Marilene, é a Marilene, minha gente que acabou de entrar, é a Marilene? É a minha Marilene que sempre participa, né? Muito bem, Marilene. Nunca mais apareceu, mulher, seja bem-vinda. Vamos lá. Concentra comigo, tá? Concentra comigo. Concentra, deixa eu fechar aqui, pronto. Quando eu for fazer a análise, se cair no meu concurso, oração subordinada, eu não vou ter pressa, não. Eu vou bem devagarzinho. Eu vou primeiro olhar se tem um período. Tem período? Começou com letra maiúscula e terminou com ponto? Começou com letra maiúscula e terminou com ponto, minha gente? Dá um joinha para eu saber se começou com letra maiúscula e terminou com ponto? Dá um joinha para eu saber se começou com letra maiúscula e terminou com ponto. Só uma pessoa deu. Agora sim deu uma melhorada. Eita, o Cledson agora se empolgou, não foi, Cledson? Eu pedi ele deu 10 joinhas. Olha, se começou com letra maiúscula e terminou com ponto, só por isso eu já vou chamar ele de período. Teve quantos verbos? Hora de contar verbo. Bem devagar, o processo é esse na prova. Tenha pressa não, viu, minha gente? Vamos contar verbo. Qual é o primeiro verbo? Qual é o segundo verbo? Passe. Então, eu tenho um período simples no composto. Tem 2, Luciene. Ó, o e o passe. Tu pensou que o outro era qual, mulher? Ô, professor, eu vi errado. Deixa eu abrir o microfone. Diz lá, Luciene. Eu vi errado. Deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar a imagem aqui. Uhum. Sim, agora eu tô vendo. Aumenta aí a tela para ficar bem grandão para vocês. Já marquei aqui quais são os verbos para a gente. Ó. Eita, vou repetir tudo que eu disse, que o patrão chegou, o Edinaldo. Ai. Ó, Edinaldo, eu estava aqui usando um exemplo que é o nosso desejo do Canoa Cursos. Que quem está aqui com a gente passe no concurso. Aí, para eles lembrarem do tipo de oração, eles vão lembrar do nosso desejo. O desejo da equipe Canoa Curso é que você passe no concurso. É verdade. Isso aí é um desejo compartilhado por todos nós e, com certeza, vamos ter muitos resultados. Né?
Inclusive, Adinaldo, pela nossa prefeita, né, que hoje fez questão de conversar com os professores do cursinho, para saber como é que a gente está, o que, é que a gente está sentindo, se o pessoal está empenhado, se não está. A prefeita está nos acompanhando para que o nosso cursinho dê os melhores resultados. Isso é muito importante. Qual é o lance, minha gente? Nosso desejo é que você passe no concurso. Já contei os verbinhos aqui, ó. 1 e 2. Só por isso já é período. Aí a pergunta é, se são 2 verbos, já vai ser um período composto. Agora, tu falou, Luciane, peraí, deixa eu abrir aqui, senão não consigo te ouvir. Peraí, pode falar, Luciane. Viu? Desejo. Se desejo é verbo? Olha que pergunta linda, Luciane. Poderia cair no concurso essa pergunta, sabia que você acabou de me fazer? Quando é que desejo vai ser verbo? Quando eu estou conjugando, desejando alguma coisa. Mas aí, esse desejo não é eu desejando, é o nome do que é a coisa. Eu posso dizer assim, o desejo foi concedido. E o desejo foi concedido não é verbo. Agora, se eu disser assim, desejo que você seja feliz, aí é verbo. Pegou o lance, Luciane? Agora eu vou ter que estudar mais sobre isso. Sobre esse desejo. Mas é fácil, Luciene. Ó, como é que você vai saber a diferença do que é substantivo e o que é verbo? Se eu disser assim, desejo que você seja feliz. Eu não estou desejando? Desejo que você seja feliz? Então, eu tenho um verbo. Agora, se eu digo, nosso desejo é, o verbo não é o desejo. O verbo é a palavra é. Você está entendendo, Luciene? E no caso, desejo veio junto de um verbo, né? Perto do verbo. Isso, e se ele veio junto de um verbo, ele veio como substantivo. Aham. Pegou o lance? Sempre que ele estiver do lado de um verbo, não tem o verbo. Se ele estiver antes do verbo e ninguém estiver desejando, aí ele vai ser substantivo. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou outra dúvida. Vamos lá, Maiara. Maiara, 2 verbos que estiverem fazendo o mesmo sentido, se só tiver 2 verbos, for uma locução verbal, vai ser um período simples. Para contar com um período composto, tem que ser 2 verbos que estejam dando mensagens diferentes. Quer que eu dê um exemplo? Se eu disser assim, Maiara, vou fazer a prova de Lagoa da Canoa. Vou fazer a prova de Lagoa da Canoa. Eu tenho um período simples ou composto. Você acha o quê, Maiara? Vou fazer a prova de Lagoa da Canoa. Simples, porque eu poderia juntar os dois e transformar em um só. Vou fazer é a mesma coisa de farei. Então, o sentido dos dois é o mesmo. Então, é uma locução? Tem 2 verbos? Tem. Mas se os dois estiverem dando a mesma mensagem, eu não posso dizer que é composto. Para ser composto, eu tenho que ter 2 verbos com mensagens diferentes. Tranquilo? Se eu disser assim, vou emprestar minha moto a Luciene. Vou emprestar é um período composto? Minha moto a Luciene? Não. Porque vou emprestar, eu poderia até juntar e dizer emprestarei. Então, para ser composto, tem que ser 2 verbos que tenham sentido diferente. Tranquilo até aqui, corações? Posso seguir? Olha o nosso exemplozinho, então, da tela. Está aí na tela de vocês. Nosso desejo é que você passe no concurso. Já contei os verbos, já sei que é período composto. Qual o próximo passo? Dizer se é por coordenação ou se é por subordinação. Pessoal, para saber se é por coordenação ou subordinação, qual é o teste que eu faço? Vejo se uma mensagem precisa da outra. Essa mensagem precisa dessa? Precisa. Muito bem, Marcelo. Muito bem, Luciene. Então, eu vou dizer que é por coordenação? Nunca.
Se uma precisa da outra, esse período é um período composto. Quer que eu vou anotar aqui, professor? Chega, meu Deus. Cadê a caneta vermelha? Eu vou anotar que é um período composto por subordinação. Professor, o que é que a banca pode cobrar? Muito bem, Mayara. O que é que a banca pode cobrar mais de mim? Agora ela vai querer saber o nome de cada oração. A que nasceu primeiro, eu vou chamar de oração. A que nasceu primeiro, eu vou chamar de oração principal. E ninguém mexe mais com ela, porque ela é a principal. Ela é a boa. Ninguém vai mais precisar dar nome, nada. O concurso vai querer saber o nome de quem? Da subordinada. Aí eu já vou começar aqui dizendo que é uma oração subordinada, porque ela nasceu para completar a primeira. Então, ela é uma oração subordinada. Só o nome que assusta, tá? Substantiva. Só que agora eu tenho que olhar por que foi que essa segunda oração nasceu. O que é que estava faltando na primeira? Porque para completar o nome da subordinada, eu vou ter que olhar o que é que está faltando na primeira. Estava faltando o sujeito? Nananina, não. Porque o sujeito é o quê? Nosso desejo. É ele que é. Então, ela nasceu com sujeito. Está faltando verbo para a oração principal? Está faltando verbo para a oração principal? Nananina, não. Tem o verbo é. Mas nós aprendemos com o professor Wilkley e a Mayara nos lembrou ainda agora, ganhou uma caixa de bombom, Edinaldo. A gente está devendo a Mayara, olha. A gente está devendo do cursinho uma caixa de bombom. A Mayara vai ter que mandar um pix para o Edinaldo comprar a caixa de bombom para a Mayara, olha. A Mayara lembrou que nós estudamos no mês passado que depois de todo verbo de ligação na língua portuguesa só pode aparecer um predicativo. De novo, o que é que a gente aprendeu, professor, no mês passado? Que toda vez eu digo que depois de um verbo de ligação tinha que ter aparecido quem aqui na oração principal? Quem é que tinha que ter aparecido aqui depois do verbo é? Um predicativo. E ele nasceu, só que em forma de oração. Então, como é que eu vou chamar essa segunda oração? De oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque ela toda nasceu para completar e ser um predicativo que estava faltando na oração principal. Pessoal, ficou claro? Vocês conseguiram entender bem? Conseguiram entender? Ficou claro? Se não, eu explico de novo, coloco outro exemplo, se for preciso. Pode entrar. Pode entrar, meu filho. Tá. E aí, minha gente, ficou claro? Ou vocês querem que eu coloque mais um exemplo dessa predicativa? Eu já posso pular para a próxima. Vocês têm que me dizer para eu poder ter o filtro se vocês estão entendendo, né? Para fingir que está entendendo e só copiar, não. A gente está já finalizando a aula, eu sei que está ficando cansativo, mas eu preciso que vocês me falem se não entender. Vou fazer mais um exemplo. Mais um, professor. Para você. Deixa eu abrir aqui o microfone, senão eu não ouço que a Quitéria falou comigo. Pode falar, Quitéria, eu estou ouvindo agora. Foi mais uma. Quando ela respondeu, professor, na cozinha, quando eu voltei, ela já estava passando o nome, você já tinha falado. Eita, já. Mulher, e agora? Não, nós ia dividir a caixa de bombom. Vai ter que dividir a caixa de bombom, é? Eu vou fazer outro exemplo. Quando eu cheguei na sala, eu já tinha botado o nome. Eu fui botar meu nome, aí você já ganhou, já, e eu entendi. E eu sou tão bom que eu vou fazer o Pix ao vivo. Vou fazer o Pix para a Mayara comprar, senão ela não vai receber essa caixa de bombom nada. Daqui a pouco, quando eu terminar a aula, eu vou fazer o Pix. A Mayara comprar a caixa de bombom, me marcar o Canoa Cursos e dizer, além de aula boa, a gente ganha bombom nas nossas aulas. Eu sou professor blogueiro, tudo em troca do prêmio depois, que é o meu @. Vamos embora para fazer, então, mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui meu outro exemplo, para ver se vocês estão realmente
desenrolados. Vamos lá. Chega, meu Deus. Chega, meu pai. Deixa eu pegar aqui meu exemplo, viu, minha gente? Achei. Vamos lá para o próximo exemplo para você anotar aí. Chega, computador, me ajuda. Acho que agora vai. Vamos lá. Segundo exemplo desse mesmo tipo de oração, tá? Imagine que eu digo assim, ó. Não é o medo de vocês. Ninguém vai dizer que tem esse medo aqui. Meu medo é não passar no concurso. Minha gente, alguém tem esse medo aqui? Seja sincero. Vocês têm esse Telepatia, medo? professor? Alguém tem esse medo? Chega aqui, Téria, senão eu não te ouço. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Pode falar, minha filha. Eu falei telepatia, professor. Você copiou a oração que eu já estava com ela na minha cabeça aqui. Eita! Vamos embora. Analisando bem devagarzinho, porque no concurso não tem para que ter pressa. Quem tem pressa no concurso, erra. Eita, pra Maiara. A Maiara já veio com macete, não foi? Eita, pra Maiara. A Maiara já veio com o macete e pronto, foi. Mulher, no chat. Essa Maiara tá tão rapidinha hoje. Vamos embora para eu dar um exemplo aqui. Bem devagarzinho, sem pressa, que a gente não vai tirar o pai da forca. Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui é se eu tenho período. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto, já é um período. Vou colocar aqui embaixo na minha anotação. Período. Depois eu tenho que analisar se é um período composto. Para saber se é período composto, eu vou contar verbo. Qual é o primeiro verbo? Verbo é. Qual é o segundo verbo? Passar. Só por isso eu já tenho, então, período composto. Agora, o próximo passo é saber se é por coordenação ou subordinação. Uma mensagem precisa da outra ou cada uma tem seu sentido completo? Isso aqui precisa disso aqui ou cada uma tem seu sentido completo? Precisa, né? Eu não posso chegar só aqui e dizer, meu medo é. Preciso de mais coisa. Então, só por isso, eu já vou chamar de período composto por subordinação. Já terminei a primeira parte da questão que o concurso pode me cobrar. Agora, o concurso pode me perguntar o nome de cada oração. Quem nasceu primeiro, a gente já sabe que eu não vou mexer com ela, porque ela vai ser sempre chamada, quem nasceu primeiro, de oração. Oração principal. Principal. Deixa eu aumentar aqui o áudio para eu conseguir te ouvir, viu, Quitéria? Só um instantinho. Pode falar, Quitéria? Não, eu estava acompanhando, eu estava falando alto, eu entendi seu meu Tu conseguiu, foi, mulher, já descobri que era a oração principal, foi Quitéria. Ah. Esse povo tá tão rápido de Lagoa da Canoa, minha gente. Eu deixei o microfone aberto, aí eu respondendo e o senhor fez aí já. Eles não dão mais vacilo não, né, Quitéria? Já estão na ponta da língua. Não, porque daquela vez eu tivesse deixado aberto, tinha respondido primeiro que ela. Se vier mais promessa de chocolate, você não dá vacilo mais não, né, Quitéria? Vamos embora. Já sei a oração principal. Com a oração principal eu não mexo. O concurso vai querer que eu dê nome a quem? A oração subordinada, que nasceu depois. Aí eu já vou chamar ela rapidinho de oração subordinada substantiva, porque todas elas são chamadas de substantiva. E agora, para saber o nome dela, eu vou ter que voltar para a oração principal e ver o que é que ficou faltando nela. Ela nasceu com sujeito? Nasceu. Quem é que é? Meu medo. Ela nasceu com verbo? Nasceu. Mas quem foi que não veio depois desse verbo de ligação, que tem sempre que aparecer? Um
cativo. Então, eu vou chamar essa oração subordinada, ela toda nasceu para ser um predicativo da primeira oração. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa. Deixa eu abrir o áudio para ouvir quem está com dúvida. Pode falar, Quitéria? Ah, não, vá, professor. Concordou comigo, né? Bicha é rápida. Mirlene, tu levantou a mão. Foi para falar ou foi alguma coisa? Não entendo o que é predicativo. Não entendeu por que é predicativa? Foi isso, Ela precisa Mirlene? de um complemento. Vamos lá, Mirlene, para explicar de novo. Porque às vezes a gente esquece um pouquinho daquilo das aulas anteriores. Vamos lá. O que é que a gente estudou no mês anterior? Vai fazer um mês que a gente estudou que toda vez que você estiver falando uma mensagem e aparecer um verbo de ligação, quem é o verbo de ligação? O verbo é, o ser, o estar. Depois desse verbo de ligação, só vai poder aparecer uma característica que a gente chama de predicativo. Por exemplo, o Wilkley é lindo. Só tem como eu botar depois do uma característica. O Wilkley é perfeito. Depois do só tem como eu colocar uma característica. O Wilkley é incrível. Depois do só tem como eu colocar uma característica. Aí como é que a gente chama essa característica que vem depois do verbo de ligação? Predicativo. Por isso que aqui foi predicativa, no exemplo que eu dei. Por quê? Porque na oração principal veio o sujeito e veio o verbo, mas acabou no verbo Então, depois o que vier vai ter que ser predicativo. Você conseguiu entender agora? Acho que foi a Mirlene, né? Conseguiu entender? Sim. Deu tudo certo, né? Uhum. Então, depois do verbo de ligação, só pode aparecer na língua portuguesa uma característica que a gente vai chamar de predicativo. Aí a Maiara, para quem quiser anotar o macete, a Maiara já colocou aqui no chat o macete. Sempre que vier na principal sujeito e depois verbo de ligação na principal, a subordinada só vai poder ser uma predicativa. Eu não vou nem anotar o macete, porque a Maiara já colocou ele bem bonitinho aí no chat para a gente. Sempre que na oração principal já tiver sujeito, já tiver verbo de ligação, a oração subordinada só vai poder ser predicativa. Com isso, a gente já tem aqui 2 lições. Se faltou sujeito na principal, a subordinada é subjetiva. Se faltou predicativo na principal, a subordinada é predicativa. Ó que negócio gostoso, minha gente. Eu não sei como é que o povo não aprende isso. É complicadinho, porque você tem que fazer análise parte por parte? Mas, se você treinar bastante, você consegue. Aí a pergunta que não quer calar vou até aproximar a câmera para falar aqui, olhando no seu olho, olha no seu olho. Professor, quantos tipos de orações subordinadas, substantivas existem? A gente viu quantas hoje? Quem consegue me dizer aí no chat? Quantos tipos de orações subordinadas substantivas a gente viu hoje? Quantas? 2. A subjetiva e a predicativa. Muito bem, Quitéria, Maiara, Educação 2003, todo mundo colocou. Nós vimos 2. Sabe quantos tipos existem? 6. As 2 a gente viu hoje. Por isso que o povo reclama da língua portuguesa, né? Educação 2003 entrou em depressão, agora já botou a carinha de triste. Tem esses 2 tipos que nós vimos hoje, que é a subjetiva. Tem o outro tipo que nós vimos hoje, que é a predicativa. Vai na fé que dá certo, Maiara. Para amanhã vai ficar a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a acusativa. Vai ficar faltando 4 tipos. Pode falar, Quitéria, estou ouvindo você agora. Não, pode falar, professor. Eu sei. Pertinho, né? Eu estava completando só aqui que faltava. Eita, pra Quitéria, como ela tá na concorrência mesmo, né? Eu vou concorrer agora, viu, professor? Eu vou deixar o microfone ligado agora, que cada vez que eu não falar aí, eu vou falar primeiro. Vai perder o Pix da caixa de bombom hoje. Não tem nada, não. Mas já tá esperta para a próxima, né? Então, minha gente,
A Mayara também está aqui, mandou no meu privado. Eu não quero fazer intriga, não, mas a Mayara ganhou no meu privado. Também vou deixar o microfone aberto, professor, para pegar tudo que o senhor perguntar, eu também responder. Tá me copiando, né? Minha gente, a gente finalizou então hoje, e eu não vou conseguir terminar o terceiro tipo, porque eu preciso de mais de 10 minutos para explicar. Então, a Mayara perguntou se essas outras estão na apostila. Deixa eu confirmar aqui, viu, Mayara? Na apostila de número 9, viu, Mayara? Para que... Mentira, deixa eu ver. Não tem todas. Só tem a subjetiva e a objetiva direta, que a gente nem viu. Mas eu vou preparar o restante da apostila com todos os tipos, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai finalizar com esses 2 tipos que nós vimos. E amanhã eu pensei que a gente já ia responder questão. Mas, minha gente, não adianta eu só colocar a questão para você antes da gente terminar o conteúdo que a gente precisa para saber responder as questões. Então, vou pedir só paciência. Eu sei que na semana passada não teve questões, hoje também não teve, mas eu preciso dar conteúdo para você conseguir responder todas as questões. Então, acho que amanhã nós vamos finalizar, nesse mesmo horário, ninguém me abandona, os 4 tipos que faltam. Vou correr para a gente terminar os 4 tipos que faltam. E eu prometo que na quarta-feira da semana que vem, de hoje a 8, a gente responde um monte de questão. Mas eu prefiro que a gente passe um tempinho mais na explicação, porque, como eu disse, esse assunto é o que tem mais detalhes. A pior coisa que o concurso pode me cobrar de português é esse assunto de oração subordinada. Então, eu vou bem devagarzinho e sem pressa, que a gente chega lá, tá bom? Aí, como não vai dar tempo de 10 minutos eu explicar mais um tipo completo, eu vou parar por aqui hoje. Você vai colocar seu nome presente aí do lado, e amanhã a gente retorna para eu dar os 4 tipos direto de 4 horas até 5h30. Eu vou correr bastante para a gente conseguir terminar, tá bom? Meus queridos que estavam aqui ao vivo, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham feito anotações. Quem vai assistir essa aula gravada, se tiver dúvidas, não hesite em fazer o que outros colegas de vocês mandam. Me mandar mensagem, me perguntar coisas no privado, e eu vou tirando as dúvidas, tá bom? E a gente continua na aula de amanhã. A todos vocês, uma boa tarde, quase